Salve, salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerds de Responsa. Eu sou o Thiago e hoje nós vamos começar uma série de vídeos aqui no canal, do qual nós vamos falar da queda de cada lua superior restante que ainda não foi adaptada em anime, né? Nesse último arco da Vila dos Ferreiros, nós estamos vendo a queda tanto do Lua Superior 5 quanto do 4. Então, tem alguns Luas Superiores ainda que faltam, e eu quero mostrar pra vocês como que foi a queda deles, como que eles caíram, pra quem eles caíram e quem foram esses Luas Superiores. Então bora comigo ver como que foi essa luta. O Lua Superior de quem eu vou mostrar a queda hoje é o Kaigaku, o Lua Superior 6. Ele foi quem entrou no lugar do Gintaro e da Daki, que foram derrotados lá no arco passado pelo Hashira do Som, pelo Zenitsu, pelo Inosuke e o Tanjiro, né? Então o Kaigaku ele entrou no lugar do Gintaro, né, como Lua Superior 6. E ele tem uma história interessante, que ele é um ex-caçador de Onis. Ele era um caçador de Onis que foi encontrado pelo Lua Superior 1 e foi meio derrotado, foi obliterado, né? E o Lua Superior 1 transformou ele em Oni, com o sangue do Muzan, claro. Ele tem a respiração do raio. E aqui nós vamos, conforme o vídeo, nós vamos saber exatamente qual é a história dele com o Zenitsu. O nosso embate começa logo depois do anúncio da morte da Shinobu, pelas mãos do Lua Superior 2. Logo depois que anunciou a morte da Shinobu, eles também anunciam que o caçador Zenitsu Katsuma encontrou o Lua Superior 6. Logo no começo nós percebemos que ele e o Zenitsu têm um passado. E ele já zombando o Zenitsu, menosprezando ele, perguntando se o Zenitsu já virou um Hashira e zombando do fato do Zenitsu só usar um estilo da respiração do raio. Já o Zenitsu ele retruca, falando que ele tá tapando um buraco do Lua Superior, né? Não era nem pra ele estar ali. Se não fosse o Gintaro ter morrido, ele não estaria nem ali como Lua Superior. É então aí que descobrimos quem era ele, quem era o Kaigaku. Ele era o sucessor do estilo do trovão, da respiração do trovão. Ele, junto com o Zenitsu, ele era o aprendiz do vô do Zenitsu, né? E o Zenitsu já fala pra gente aqui que o vô dele acabou se matando por causa do Kaigaku. Que como ele se desertou para os demônios, ele decidiu virar um demônio, foi uma vergonha absurda pro vô do Zenitsu, né? E ele foi e cometeu o seppuku pra meio que se punir, né? Por ter tido um aprendiz que desertou para os demônios. Já o Kaigaku, ele não sente nenhum remorso. Ele fala que o velho já foi tarde, ele deveria ter ido antes. Eu não vou me sentir culpado, sendo que eu fui pro lado de quem me valorizava, quem viu minha força, quem viu meu potencial. Porque o Kaigaku, mesmo ele sendo forte, tinha muitos ciúmes do Zenitsu, né? Porque o Zenitsu era neto direto do senhorzinho lá, que eu esqueci o nome no caso, do vô dele, claro. O Kaigaku, ele tinha muitos ciúmes, né? Ele achava que não estava sendo valorizado, mesmo mostrando sua força pro vô do Zenitsu. Ofensa vai, ofensa vem. O Zenitsu fala que ele é um lixo, né? Se ele sabe só a primeira respiração, o primeiro estilo da respiração do trovão, o Kaigaku, ele é um lixo mais ainda, porque ele sabe todas, menos a primeira. Então ele é isso, tipo, ele sabe tudo que o Zenitsu não sabe. E o Zenitsu sabe o que ele não sabe também, tipo, tem esse embate. Com essa ofensa, o Kaigaku já fica pistola da vida, já saca o quarto estilo da inspiração do trovão. Kaminari no Kokyu Shino Kata Enrai. O Zenitsu ele esquiva facilmente e ainda consegue fazer um corte no pescoço dele. E chama ele de lento. Até o próprio Kaigaku ele fica meio assustado, surpreendido com a velocidade do Zenitsu, né? E isso é um ponto que a gente pode dizer que o Zenitsu, ele nessa luta aqui, ele não tá com medo, ele não tá medroso, ele não precisou dormir como ele sempre fazia nas outras lutas no mangá. Ele tá totalmente sóbrio e com um olhar, tipo, com um olhar frio e calculista, entendeu? Ele tá com sangue nos olhos, Zenitsu, pra
arrancar a cabeça desse Lua Superior. E o Kaigaku ele fica surpreso, né? Ele fala que o Zenitsu está se movendo como se fosse outra pessoa. Porque na época do treinamento deles, né, o Zenitsu ele era completamente diferente. Então agora ele tá com sangue nos olhos, como já disse. Ele tá com sangue nos olhos. Ele tá sedento pra vingar do seu avô, porque ele culpa o Kaigaku por isso. E até o próprio Kaigaku percebeu a diferença do Zenitsu, como ele amadureceu. E ele lembra do Zenitsu antigamente, né? Ele era um moleque inútil, ele era um chorão, que o vovô passava a mão por cima. Agora ele ficou mais forte, mas ele não deixa, na cabeça do Kaigaku, ele não deixava de ser aquele moleque de antes. Logo depois do flashback, o Kaigaku fala que todos têm que morrer um dia. E até o próprio velho, que é o vô do Zenitsu, e o próprio Zenitsu não são exceções, eles têm que morrer. E já saca de novo a espada e dá o segundo estilo da respiração do trovão. E na dama, sem deixar o Zenitsu nem respirar, já emenda também o terceiro estilo da respiração do trovão, Shubuserai. E esse terceiro estilo é dito pelo próprio Zenitsu, quando tomou o dano, um ataque em forma de onda enquanto gira, né? E logo depois ele já também dá o quinto estilo, Netsu no Kairai. Como é dito pelo próprio Kaigaku, é um golpe que corta e racha a sua pele e faz a sua carne queimar. E não satisfeito com isso, ele ainda emenda também o sexto estilo, Dengon Haigon. E é dito pelo Kaigaku que a respiração do trovão, por ele se tornar um demônio, ficou mais forte, né? Depois dessa enxurrada de golpes, o cara praticamente usou todos os estilos da respiração do trovão em cima do Zenitsu. O Zenitsu tomou um dano absurdo e ele despenca. Durante a queda, o Zenitsu ele tem um momento que ele pensa no passado deles, né? Que eles eram como rivais. Podemos dizer Naruto e Sasuke. Eles eram. Acabam que eles eram rivais. E tinha muita atenção por causa disso. Como o Kaigaku ele era ele sabia todos os estilos, menos o primeiro, então o pessoal falava pelas costas que ele nunca seria um pilar por causa disso. E com esse sentimento, o Kaigaku, o Zenitsu fala, né, que o Kaigaku sempre queria mais, sempre foi ambicioso, nunca tá satisfeito com isso. E é nessa hora que o Zenitsu ele pede desculpa pro vô dele, que fala que é aqui que ele se separa do Kaigaku, porque o vô dele sempre teve esperança deles serem os dois pilares do trovão, né? A esperança do vô dele não era escolher o Zenitsu como pilar, era treinar os dois, e os dois, quem sabe um dia os dois virarem cada um pilar, os dois serem pilares do trovão. Tanto que ele gostava muito do Kaigaku, quanto que ele falava pro Zenitsu se inspirar no Kaigaku, fazer como ele, entendeu? E era nessa que o Zenitsu também não gostava tanto do Kaigaku, como um irmão mais novo com o irmão mais velho. E depois de se desculpar com seu avô e se desculpar com o seu irmão, o Zenitsu, durante a queda, retoma sua postura e o Zenitsu dá um ataque. Hono Ikazushi no Kami, o sétimo estilo da respiração do trovão, cortando enfim a cabeça do Kaigaku. Com sua cabeça rolando, o Kaigaku fica indignado com o que aconteceu. Ele fica sem entender. Ele fica sem entender o golpe. Ele fala, nossa, que rápido, eu nem vi isso. É um novo estilo que ele não conhecia. Tanto que ele até culpa o vô do Zenitsu, porque ele fala, realmente o Zenitsu era o favorito. Porque o velho ensinou um golpe que ele não me ensinou, que foi esse sétimo estilo. Aí o Zenitsu ele fala que foi ele que inventou aquele estilo. E isso que é interessante, como o Zenitsu ele só sabia o primeiro estilo e não sabia os demais, ele, pra continuar lutando, pra continuar encarando os Onis mais fortes que tem, ele teve que se adaptar, já que ele desistiu de aprender os outros e criou o seu estilo, o seu próprio estilo, o sétimo. Indignado com a sua derrota, sem acreditar, tipo, que todo momento ele desprezou o Zenitsu, não achou que ele era capaz. Ele tava incrédulo, o Kaigaku tava incrédulo da sua derrota, com sua cabeça já rolando. E aí que aparece o Yoshiro, e ele fala uma frase interessante: quem não dá nada aos outros, nada recebe. Apenas querer, no final, é o mesmo que não ter nada, porque é incapaz de criar alguma coisa. Morrer sozinho é patético.
E é nessa que nós vemos o Kaigaku desaparecer aos poucos, virar pó. Ele que foi um... realmente ele foi um caçador forte até. Só que não era tão forte quanto o demônio que ele encontrou, que foi o Lua Superior 1. Mas esse jeito dele, sempre querer poder, sempre querer ser o mais forte, sempre querer ser o cara... não se apegar a nada, não se apegar a ninguém, só se apegar tipo em você, acaba sendo um caminho bem solitário. Porque é aquele negócio, você não precisa depender de todo mundo. Você não precisa depender dos outros. Mas você tem que saber que você pode contar com alguém caso você precise um dia. Entendeu? Já ele não se apegava a ninguém, se menosprezava todo mundo. Achava que ele sozinho era capaz. E quando ele viu que não era, ele foi pro lado que ele achou que ele ficaria mais forte. E foi vencido pelo Zenitsu. O cara que pra ele era um fracassado. E é isso aí, pessoal. Foi com essa batalha rápida e bem frenética, né? E querendo ou não, com praticamente 2 hits do Zenitsu, o nosso Lua Superior substituto, Lua Superior 6 substituto, né? Foi jogar no Vasco. Foi de arrasta pra cima. Eu tô indo nessa. Espere os nossos próximos vídeos sobre esse tema. Eu pretendo trazer um por semana, ou quando der eu vou trazer nos outros. O próximo vai ser a queda do Akaza. Akaza, esse é o Lua Superior barra pesada, entendeu? Esse é pancada. Esse vocês vão ver. Eu tô indo nessa. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com algum amigo seu. E é isso. Falou!